Eu nunca gostei muito de escola. Não por causa das matérias ou das provas, mas pela sensação constante de estar preso ali dentro, como se o tempo desacelerasse entre aquelas paredes. Ainda assim, quando surgiu a vaga para trabalhar como auxiliar de limpeza no colégio onde estudei anos atrás, eu aceitei. Era perto de casa, o salário era decente, e eu estava precisando desesperadamente de grana. O colégio era o mesmo de sempre, corredores longos, janelas empoeiradas, armários enferrujados e aquele cheiro característico de papel velho misturado com desinfetante barato. Durante o dia, o lugar era cheio de vida, mas o meu turno era o da noite. Eu entrava às 7 da noite e só saía depois da meia-noite. Era só eu, o vigia da portaria, e uma ou outra professora que ficava até mais tarde corrigindo provas. No começo, era tranquilo. Silêncio, rádio ligado no fone de ouvido, e eu limpando sala por sala com calma. Às vezes me pegava lembrando da época em que eu estudava ali, dos amigos que perdi contato, das broncas que levava. Tudo muito nostálgico. Mas, depois de algumas semanas, comecei a perceber algumas coisas erradas. Na primeira vez, achei que fosse só cansaço. Era quase 11 da noite e eu estava no segundo andar, limpando a sala 203. Deixei a porta aberta enquanto varria. De repente, ouvi o barulho de passos apressados no corredor. Não era o som abafado de um sapato qualquer. Eram pisadas rápidas, quase infantis, como se alguém estivesse correndo descalço pelo chão encerado. Saí da sala e olhei em volta. O corredor estava vazio. Fui até o fim, conferi as portas, as janelas. Tudo fechado, nenhuma alma viva. Voltei ao trabalho, rindo de mim mesmo. Devia ser o encanamento, ou talvez algum rato, embora ratos não corressem daquele jeito. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Estava lavando o banheiro feminino do térreo quando ouvi uma risada fina vindo do corredor. Uma risada de criança. Longa, baixa e sussurrada. Não era uma risada normal. Parecia forçada, como se alguém estivesse tentando imitar o som, mas sem saber exatamente como. Saí do banheiro com a vassoura na mão, como se fosse uma arma. De novo, nada. Falei com o vigia, um senhor chamado Moacir, que estava sempre cochilando na portaria. Ele jurou que não viu ninguém entrando nem saindo. Comecei a me sentir desconfortável ali. A escola, que antes era só um lugar vazio e silencioso, passou a parecer viva, pulsando uma presença invisível que se esgueirava pelos cantos escuros. Certa noite, precisei limpar a sala de informática, que ficava no subsolo do prédio. Era um lugar que raramente era usado à noite, mas naquele dia o coordenador tinha deixado um bilhete pedindo uma limpeza mais caprichada. Desci as escadas estreitas com minha lanterna, já que metade das lâmpadas do subsolo estavam queimadas. O corredor era mais úmido ali embaixo, e o cheiro de mofo era forte. A sala estava destrancada. Entrei, acendi as luzes fluorescentes que piscavam antes de estabilizar, e comecei a limpar as carteiras e os monitores. Foi quando ouvi o som de uma tecla sendo pressionada. Olhei para os computadores. Estavam todos desligados. Mas uma das máquinas, na fileira do fundo, começou a emitir um brilho fraco. A tela acendeu sozinha. Não estava com nenhum sistema operacional, apenas uma tela preta com letras brancas no topo. Parecia um prompt de comando. Na tela, surgiu uma única palavra: saia. Arregalei os olhos. Dei 2 passos para trás. Pesquei. A mensagem ainda estava ali. Fui até o cabo de força do computador e o arranquei da tomada. A tela apagou. Voltei para o andar térreo sem terminar a limpeza. Inventei para o coordenador que a luz do subsolo tinha falhado e que não consegui concluir o serviço. Na noite seguinte, um dos armários da sala 104 estava aberto. E isso me deixou em alerta, porque era o mesmo armário onde, anos atrás, uma aluna da minha sala teve uma crise nervosa. Ela dizia que alguém sussurrava dentro do armário enquanto ela copiava a lição. Teve um ataque tão forte que precisaram chamar a ambulância. O armário estava vazio, claro, mas havia marcas nas laterais internas, como arranhões. E pior, quando fechei a porta, ouvi o barulho de algo batendo lá dentro. Mas quando abri, não havia nada. Foi aí que comecei a notar que as coisas aconteciam sempre no mesmo horário,
entre 22h43 e 23h17. Como se aquele intervalo pertencesse a alguma coisa que habitava a escola. Tentei mudar minha rotina. Evitava certas salas naquele horário, deixava a luz acesa em todos os corredores, colocava música alta nos fones. Mas nada funcionava. Na sexta-feira seguinte, recebi a pior tarefa desde que comecei lá: limpar a biblioteca. A biblioteca da escola sempre foi um lugar meio esquisito. Era grande, mal iluminada e com um mezanino que parecia prestes a desabar. Ninguém gostava de ir lá, nem de dia. Mas o coordenador insistiu. Fui por volta das 10h30 da noite. Levei uma lanterna extra, já que as luzes do corredor estavam fracas. Ao abrir a porta, fui engolido por um silêncio pesado. Não era só falta de som, era como se o ambiente sugasse o ar. Comecei a limpar rapidamente, tentando não olhar para os fundos da sala. As estantes pareciam mais altas do que eu lembrava, como se tivessem crescido com o tempo. De repente, ouvi um baque seco vindo do mezanino. Levantei a lanterna e vi uma sombra passando entre as grades. Subi devagar. Cada degrau rangia alto. Chegando lá em cima, notei que todos os livros de uma estante estavam jogados no chão. E no meio deles, um livro aberto com as páginas completamente rasgadas. No centro da estante, escrito com algum tipo de tinta escura, ou talvez sangue, estava uma frase, em letras tortas. Você voltou. Senti um frio percorrer minha espinha. Comecei a descer as escadas quando a luz da lanterna apagou sozinha. A escuridão era total. Foi aí que ouvi os passos. Não vinham do térreo. Eles estavam atrás de mim, no mezanino. Comecei a correr, tropeçando nos degraus, sentindo algo quase me tocando. Quando alcancei a porta da biblioteca, me virei com o feixe fraco do celular e vi, por uma fração de segundo, uma figura parada no alto. Tinha a pele pálida, quase azulada, o rosto desfigurado como cera derretida. Não tinha olhos, apenas órbitas vazias, negras. Desde aquela noite, nunca mais voltei para a escola. Pedi demissão, ignorei todas as ligações, bloqueei os números. Mas às vezes, quando passo por ali, de longe, vejo uma luz acesa no segundo andar. E por um instante, juro que ainda ouço aquela risada. Só que agora, ela vem de dentro da minha cabeça. Eu sempre fui cético. Nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas, lendas urbanas ou qualquer coisa do tipo. Se alguém vinha me contar que a casa tal era assombrada ou que sentiu uma presença estranha em algum lugar, eu escutava, claro, mas no fundo achava que tudo se resumia à imaginação. Mas isso foi antes. Antes de eu aceitar o trabalho naquela escola municipal do interior. O cargo era temporário, para cobrir uma licença. Fui contratado como auxiliar de secretaria, um serviço tranquilo, preencher planilhas, imprimir boletins, atender telefone. A escola era antiga, construída nos anos 60, com arquitetura pesada, corredores estreitos e janelas altas. A pintura já estava descascando em vários pontos, o piso rangia, e o cheiro era uma mistura de giz, madeira úmida e desinfetante forte. Logo no primeiro dia, algo me chamou a atenção. Ao passar pelo corredor do segundo andar, vi uma porta trancada com uma corrente grossa e um cadeado antigo. Não tinha nenhuma identificação, nenhuma placa. Perguntei a uma funcionária o que era aquela sala. Ela me respondeu rápido demais. Está interditada. Fiquei com isso na cabeça. Durante a semana, reparei que ninguém se aproximava daquela porta. Era como se ela não existisse. Os alunos passavam por ali apressados, alguns desviavam o olhar, e os professores fingiam não notar. Até que, numa manhã qualquer, eu cometi o erro de insistir. Perguntei para o diretor o que havia naquela sala. Ele me encarou por alguns segundos em silêncio, depois disse, de forma seca: aquela sala não deve ser aberta. Insisti, dizendo que se havia algum problema estrutural, deveria ser reformada ou isolada com mais cuidado. Ele apenas respondeu: é melhor que ela continue como está. A resposta não fazia sentido. Na semana seguinte, decidi ir até a sala no final do expediente. Esperei todos saírem, desliguei as luzes do andar e subi com minha lanterna. A corrente continuava lá, mas o cadeado parecia velho,
quase enferrujado. E então percebi uma coisa estranha: o cadeado não estava travado. Estava apenas encaixado, como se alguém quisesse dar a impressão de que a sala estava lacrada, mas não estivesse de fato. Retirei a corrente com cuidado, empurrei a porta devagar. Ela se abriu com um estalo surdo. O cheiro era diferente do resto da escola. Um odor pesado, como mofo antigo misturado com algo metálico. A sala estava escura. Liguei a lanterna e entrei. Havia carteiras empilhadas nos cantos, armários abertos, e no centro da sala, uma lousa com marcas esbranquiçadas de giz, como se alguém tivesse apagado algo com pressa. Mas o que me fez gelar não foi isso. Foi o mural. Pregadas na parede dos fundos, havia várias fotos antigas. Fotos de turmas antigas da escola. Algumas em preto e branco. E em todas elas, sempre havia um rosto riscado. Sempre o mesmo lugar. A última pessoa da fileira da esquerda, sempre com um X marcado sobre o rosto. Olhei com mais atenção. Os rostos riscados pareciam ter algo em comum. As feições lembravam uns aos outros. Como se fossem a mesma criança. Dei um passo para trás. E foi quando ouvi o barulho. Vindo de dentro do armário no canto da sala. Um arranhar fraco, lento, como se unhas estivessem raspando madeira por dentro. Me aproximei, sem saber por quê. Abri a porta com cautela. Estava vazia. Mas, no fundo do armário, riscado na madeira, havia uma frase. Ele ainda está aqui. Fechei o armário, apaguei a lanterna e saí da sala. Tranquei a corrente de novo como estava antes. No dia seguinte, cheguei cedo e vi a inspetora da escola parada no corredor, olhando fixamente para a porta da sala. Ela me disse, quase num sussurro: "Você entrou, né?" Fiquei sem reação. Ela apenas suspirou e disse: "Agora ele sabe." Aquilo me deixou em choque. Comecei a reparar em tudo. Os sons estranhos nas escadas, a porta da sala de informática que rangia sozinha, os alarmes que disparavam de madrugada, os relatos de alunos que diziam ver uma criança parada no corredor, sempre na mesma posição, último da fileira, na esquerda. Uma professora me contou que, nos anos 90, um aluno morreu naquela sala. Um menino chamado Leandro. Durante uma aula, ele simplesmente caiu da cadeira e teve convulsões. Disseram que foi um ataque epilético. Mas depois disso, outros alunos que ficaram sentados no mesmo lugar começaram a ter episódios parecidos: desmaios, gritos no meio da aula, crises de pânico. Até que um deles se jogou da janela. A escola decidiu interditar a sala, fingir que ela nunca existiu. Mas aquilo que estava lá dentro nunca foi embora. E eu chamei a atenção dele. Comecei a ter pesadelos com o menino das fotos. Sempre do mesmo jeito. Ele está em pé, parado na porta da sala, olhando para mim. O rosto não tem olhos. Só 2 buracos escuros. Em uma das noites, acordei com o som da campainha escolar tocando dentro da minha casa. Mas o pior aconteceu há 2 semanas. Estava saindo da escola quando um aluno novo, que nunca tinha me visto antes, apontou para mim e disse: "Ele está com você." Eu pedi demissão naquela mesma tarde. Hoje evito até passar perto daquele bairro. Mas às vezes, quando estou prestes a dormir, ouço o som de carteiras arrastando e risadas abafadas. E vejo, de relance, um vulto pequeno parado no canto do meu quarto. Sempre do lado esquerdo. Sempre o último da fileira. Durante o ano de 2018, eu trabalhei como estagiário de pedagogia em uma escola pública estadual que ficava numa parte um pouco afastada da cidade. Era um prédio antigo, de 2 andares, mal conservado e com infiltrações que o Estado fazia questão de ignorar. A maioria dos professores se virava como podia, improvisando material, tampando goteiras com sacolas plásticas e tentando manter os alunos motivados mesmo sem recursos. Eu estagiava no período da tarde, acompanhando uma professora que cuidava de turmas do 6º e 7º ano. Era puxado, mas eu gostava. Era meu primeiro contato real com sala de aula, e apesar do caos, aquilo me empolgava. Mas teve uma parte da escola que, desde o primeiro dia, me causou estranheza. Era um cômodo pequeno, isolado do restante das salas.
Ficava no fim do corredor do térreo, depois do banheiro masculino, perto do bebedouro quebrado. A porta era de madeira escura, diferente das outras, e nela havia apenas um papel velho colado com fita adesiva, escrito à mão: Sala de Apoio. Perguntei para a professora o que era aquela sala, e ela apenas respondeu: é usada com alunos com dificuldades de aprendizagem. Às vezes a coordenadora faz alguns atendimentos lá, mas nos 3 meses em que estive na escola, eu nunca vi ninguém entrando ou saindo daquela sala. E mais estranho, sempre que eu passava por ela, sentia um leve incômodo. Não sei explicar. Era como um mal-estar sutil, um peso no ar. Aquilo me deixava inquieto, sem motivo algum. A temperatura no corredor parecia cair alguns graus perto da porta. E, certa vez, quando me aproximei demais, ouvi um som estranho vindo de dentro. Algo entre um suspiro e uma respiração pesada. Fingi que não ouvi e continuei meu caminho. Em uma quinta-feira, chuvosa e escura, eu fui encarregado de buscar uns livros que estavam num armário perto da tal sala de apoio. O armário ficava encostado à parede oposta da porta, e quando eu me abaixei para pegar a caixa, notei algo que não deveria estar ali. A maçaneta da sala se mexeu. Era um movimento sutil. Um giro lento, hesitante. Como se alguém do outro lado estivesse testando, procurando a chance de sair. Congelado, observei até que o movimento parou. Silêncio total. Fiquei ali, parado, segurando a caixa, o coração acelerado, esperando ouvir passos ou algum som vindo de dentro. Mas nada aconteceu. Voltei para a sala com os livros e tentei fingir que não estava completamente perturbado. Falei com a professora e comentei, tentando soar casual: aquela sala lá do fundo, ela ainda é usada? Ela me encarou por um instante e respondeu com um tom que me pareceu desconfortável: já foi mais usada. Hoje em dia, só a coordenadora tem a chave. Mas alguém estava lá dentro hoje? Por quê? Eu vi a maçaneta se mexer. Ela me olhou fixamente, como se estivesse decidindo se deveria me contar algo ou não. No fim, balançou a cabeça e disse: não, ninguém foi para lá hoje. Fiquei com aquilo na cabeça o resto da tarde. Na semana seguinte, algo aconteceu que me fez mudar completamente a forma como eu via aquele lugar. Era uma sexta-feira. A professora que eu acompanhava faltou, e como eu estava ali, a coordenadora me pediu ajuda para cuidar de uma aluna nova. A menina tinha sido transferida há pouco tempo, e estavam dizendo que ela tinha dificuldades de adaptação. Me entregaram uma folha com atividades simples, e me pediram para acompanhá-la em alguma sala vazia, longe das outras turmas. Foi aí que ela apontou: pode usar a sala de apoio. Senti um arrepio instantâneo. Hesitei, mas aceitei. Peguei o material, a menina, que devia ter uns 10 anos, pálida e muito quieta, e fomos até o fim do corredor. A chave estava pendurada num prego na parede da coordenação. Isso já me pareceu estranho. Como algo supostamente proibido estava ali, acessível, abri a porta com dificuldade. O ar lá dentro era pesado, abafado, como se ninguém entrasse ali há semanas. A luz falhava, mas conseguia acender uma das lâmpadas fluorescentes. Havia uma mesa no centro, algumas cadeiras, uma estante com livros antigos e um espelho fixo na parede. Mas o que me incomodou foi o espelho. Ele refletia a sala inteira, mas com uma leve distorção. Como se fosse feito de um vidro muito antigo, a imagem era sutilmente embaçada, levemente tremida, quase imperceptível, até que você olhava por tempo demais. Sentei com a menina, que permanecia em silêncio. Entreguei as atividades. Ela começou a escrever com a cabeça baixa. Fiquei em pé ao lado da mesa, observando o ambiente. Foi quando ouvi alguém cochichando. Olhei para a menina. Ela não se movia, apenas escrevia. O som vinha do canto da sala. Uma voz baixa, grave, falando algo que não dava para entender. Era como se a voz estivesse sendo murmurada do outro lado da parede. Você ouviu isso? Perguntei. A menina levantou os olhos devagar e me encarou. E foi a primeira coisa que ela disse para mim: a voz mora no espelho. Fiquei parado. Não consegui dizer nada. Apenas me aproximei do espelho. E vi. Meu reflexo estava atrasado. Eu mexi a cabeça, e meu reflexo demorava meio segundo a responder. Mas pior que isso era o rosto refletido da menina. Na imagem do espelho,
ela estava sorrindo. Mas fora dele, na realidade, ela continuava séria, concentrada, com o rosto neutro. Dei um passo para trás, sentindo o estômago revirar. Vamos voltar para a sala da professora, disse, tentando manter a calma. A menina apenas respondeu: agora não dá mais tempo. Naquele instante, todas as lâmpadas da sala se apagaram. Fiquei no escuro completo. Ouvi a cadeira da menina arrastar. Tentei puxar a maçaneta, mas a porta parecia emperrada. E então, no completo breu, algo gelado tocou minha nuca. Foi um toque leve, como dedos finos encostando com lentidão. Me virei num pulo, ofegante. A luz voltou. A menina estava sentada, escrevendo calmamente, como se nada tivesse acontecido. Saí de lá o mais rápido que pude. Devolvi a chave para a coordenadora sem dizer uma palavra. Quando a professora voltou na semana seguinte, pedi para nunca mais me colocarem para cuidar de aluno nenhum sozinho naquela sala. 2 semanas depois, descobri que a tal menina havia sido transferida para outra escola. Motivo: comportamento estranho. Mas ninguém comentou nada. Comecei a pesquisar e, por coincidência, ou não, encontrei um caso de 2009, envolvendo a mesma escola. Um aluno teria surtado durante uma aula de reforço, na sala de apoio. Ele dizia que via um rosto dentro do espelho. Foi afastado. Alguns meses depois, desapareceu. Hoje, mesmo anos depois, toda vez que passo por um espelho antigo, fico observando um pouco mais. Só para me certificar de que meu reflexo ainda me segue no tempo certo. Porque eu sei, uma hora ele pode parar de me acompanhar e começar a agir por conta própria. No meu 3º ano do ensino médio, nossa turma participou de um projeto experimental chamado Imersão Didática. A proposta era passar uma noite na escola, para desenvolvermos atividades práticas de história, sociologia e literatura. A direção queria inovar e, segundo eles, nos preparar para o vestibular com uma experiência marcante. Foi a coisa mais estúpida que já aceitaram fazer naquela escola. A data escolhida foi uma sexta-feira. Chegaríamos às 18 horas, teríamos uma palestra, faríamos algumas dinâmicas, um trabalho em grupo e, por fim, dormiríamos nas salas de aula, com nossos sacos de dormir. A escola liberou 3 salas para acomodação, uma para os meninos, outra para as meninas e uma terceira de apoio, para os professores. Na teoria, parecia interessante. Na prática, não poderia ter dado mais errado. Logo de cara, o clima já estava esquisito. A maioria de nós estava animada, rindo, fazendo piadas com a ideia de acampar na escola. Mas o prédio em si parecia diferente. Tinha algo no ar. O corredor central estava mais escuro do que o normal. As lâmpadas piscavam mesmo sem terem problemas antes. E o silêncio que tomava conta do lugar, depois que todos os alunos do dia já tinham ido embora, era pesado. Fomos divididos em grupos para uma dinâmica na biblioteca. A professora de literatura distribuiu pastas lacradas com folhas dentro e disse que faríamos um exercício de interpretação a partir de documentos históricos. Eu estava no grupo 2, com mais 3 colegas. Recebemos uma pasta azul. Dentro, havia fotocópias antigas de registros escolares, boletins, ocorrências e, algo estranho, havia uma ficha nominal de um aluno chamado Elias R., datada de 1993. O papel estava amarelado e diferente dos outros documentos. Não tinha carimbo, nem assinatura. Mas o que mais nos chamou a atenção foi a seção Observações. Estava escrito, com letra mão, meio tremida: aluno extremamente retraído. Relata ouvir vozes na ala desativada do 3º andar. Evitar deixá-lo sozinho. O problema? Aquela escola só tinha 2 andares. Isso é de outra unidade? Alguém perguntou. Deve ser pegadinha, outro respondeu. Mas não era. Enquanto os outros grupos riam, nós ficamos quietos. Tinha algo de errado naquele papel. E mais, quando mostramos à professora, ela ficou visivelmente desconfortável. Pegou a ficha, olhou por alguns segundos e depois disse: esse material não deveria estar aqui. Vou guardar, ok? Continuem com os outros documentos. Ela levou a ficha com ela. Depois disso,
tudo começou a sair dos trilhos. Durante o jantar, uma colega disse que havia encontrado uma escada atrás da porta de um almoxarifado, com acesso para cima, como se levasse a um terceiro andar. A direção nunca tinha falado sobre isso. Pensamos que ela estivesse brincando, mas ela insistia que era verdade. 2 dos meninos, claro, ficaram curiosos e decidiram investigar. Esperaram todo mundo se deitarem. Lá pela meia-noite, saíram sorrateiramente com lanternas de celular. Disseram que iam explorar o terceiro andar fantasma. Eu me recusei a ir e fiquei deitado no meu saco de dormir, tentando ignorar o barulho das portas se abrindo e dos passos se afastando pelo corredor. Eles não voltaram. Passou meia hora. 1 hora. A professora começou a procurar. Acordou os demais alunos, ligou para o celular deles. Nada. Nenhum sinal. Um dos colegas, nervoso, disse que tinha ouvido gritos abafados vindo do fundo da escola. Foi aí que o pânico começou. Acenderam todas as luzes. A coordenação chegou. Chamaram a polícia. Procuraram os 2 até o amanhecer. A única coisa que encontraram foi um dos celulares caído no pátio de trás, com a lanterna ainda acesa e a câmera aberta. No vídeo, gravado por pouco mais de 1 minuto, só se via uma escada de concreto, estreita, cheia de teias de aranha. E lá no fundo, uma porta metálica. Mas havia um detalhe perturbador. Mesmo com a lanterna, a parte final do vídeo ficava cada vez mais escura. Como se a escuridão fosse engolindo a imagem. Até o ponto em que tudo desaparecia. A escola tentou abafar o caso. Cancelaram o projeto, suspenderam as aulas por alguns dias, deram uma versão genérica para os pais. Os alunos saíram sem autorização e se perderam no terreno. Mas ninguém acreditou. Dias depois, vazaram fotos tiradas por um funcionário da limpeza. Atrás da sala de materiais, havia sim uma escada, uma porta escondida com correntes quebradas. Alguém tinha entrado ali. E o que encontraram lá em cima ninguém comentou abertamente. O zelador que ajudou na busca pediu demissão no mesmo dia. Dizem que ele saiu de lá pálido, em estado de choque. E a professora de literatura nunca mais voltou à escola. Mas o mais estranho foi o que aconteceu uma semana depois. Alguém deixou uma ficha na minha mochila, dobrada em 4. Papel velho. Era a mesma ficha de antes. A do tal Elias R. Mas agora, o campo aluno estava preenchido com o meu nome. E a observação estava escrita em letras ainda mais trêmulas. Desapareceu durante atividade noturna. Diziam que ele ouvia vozes. Eu não contei isso para ninguém. Terminei o ano em casa, com atestado médico. Nunca mais pisei naquela escola. Mas às vezes, quando estou em silêncio, ainda lembro da escada do vídeo. Aquele buraco no fundo da imagem, a escuridão densa, o fim que não mostraram. E tenho certeza de uma coisa. Aquele terceiro andar não era parte da escola. Era a entrada para alguma coisa que nunca deveria ter sido descoberta.